Prezados, eu sou Fábio Ferreira, sou coordenador do projeto de extensão Saber em Movimento, bem como professor da UF. De fato, estamos vivendo um momento extremamente sensível em função da pandemia. Porém, isso não significa que nós estejamos parados. Adaptamos uma série de atividades que realizávamos a esse nosso novo contexto. Assim, gravamos a segunda temporada do programa Saber em Movimento através de uma rede social no formato live. Trazemos agora para vocês esses episódios no nosso canal do YouTube. Olá, Natália. Fábio, olá, tudo bem? Estou aqui me Tudo bem? posicionando, porque para mim é Tranquilo? uma novidade incrível a gente gravar com o celular deitado aqui. Muito boa sua ideia, viu? Na verdade, surgiu numa live aqui por acaso, e Da Nathalie, aí não foi? foi na da Nathalie, e aí no É. YouTube fica outra coisa, fica muito melhor. Ah, E nós temos bacana. o canal do Saber em Movimento no YouTube também. Ah, que bacana, muito bacana. Pois é, agora, claro, nessa temporada toda ela é à distância em função do nosso Sim. quadro de pandemia. Eu vi que no ano passado, né, de 2019, participou aqui o professor Kaizô, né, ele esteve com a gente numa live até ontem, falando sobre tábuas geracionais, foi bem legal. Nathalie, eu Legal. acompanhei por aqui, já nessa nova fase, né, aqui no Sim. online, no ambiente online e tal, e te parabenizar muito, viu, Fábio, pelo projeto de extensão, que realmente, assim, é um projeto muito rico, né, traz uma experiência muito bacana pra gente. Obrigado, Nathalie. Eu agradeço pelo aceite, pela sua participação, pela disponibilidade, pelo seu tempo para estar aqui conversando conosco. Não, eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui, né, comemorando os 10 anos aí do curso de Ciências Atuariais, né, da UFS. Parabéns. Sim. E eu também sempre, no início, eu passo para o público algumas informações do convidado. Então, Ah, a Natália Moreira de Paula, ela é atuária, formada pela PUC Minas, ela representa o Instituto Brasileiro de Atuária, o IBA, no Nordeste e Norte do Brasil. Ela tem experiência atuarial de mais de 10 anos, sendo hoje a atuária da FACHESP ou Fachesp. FAQESP? FACHESP. Fachesp. Perfeito. Ah, certo. À frente da gestão atuarial dos planos previdenciários e dos planos de saúde, além de Muito bom. assessorar tecnicamente os órgãos estatutários e áreas internas. Muito bom. Concomitante, ela é membro da Comissão Técnica de Planos Previdenciários da ABRAP e atua como perita judicial atuarial, Isso aí. professora, palestrante e consultora independente. Epa, muito bom. Pois bem, sim. Pois bem, hoje, né, estamos falando a live intitulada Atuário, Profissão do Futuro, Habilidades do Presente. Perfeito. E eu vou começar te perguntando por que profissão do futuro? Ah, perfeito, assim, excelente, assim, o seu início aí, né, com essa pergunta, porque o atuário, né, como a gente sabe, por definição, ele é aquele profissional que visa, né, o gerenciamento do risco dentro das empresas, seja ela qual for, né? Então, assim, a Uhum. gente fala que é a profissão do futuro, né? Porque hoje no Brasil a gente não tem muito essa cultura de gerenciamento de risco, né? Por exemplo. Então, assim, a partir do momento, né, que as empresas, e aí empresas são feitas por pessoas, então a partir do momento, né, que esses gestores perceberem que a evolução dos negócios, né, está muito arraigada aí, né, e depende muito desse gerenciamento do risco, depende muito do entendimento, né, desse negócio e também de traçar estratégias para esse negócio, que também é muito ligada nessa questão da gestão de risco, a gente entende que a gente vai ter uma grande evolução aí do ponto de vista empresarial de forma geral. Então, por isso que a gente coloca, né, que o atuário é essa profissão do futuro, né, mesmo a gente trazendo algumas habilidades que ele precisa ter agora, né, para poder também fomentar todo esse movimento, mas é justamente por isso que a gente fala dessa futurologia aí, né, que a gente acredita, né, que no Brasil vai ter ainda esse amadurecimento em relação à gestão de risco e que isso vai realmente impulsionar tanto as empresas
quanto o próprio país, né? E a gente, enquanto atuário, vamos estar aí, né, dentro desse movimento também, ajudando, auxiliando e fomentando para que isso aconteça, né? Uhum, sem dúvidas. E me diz uma coisa, quais as principais habilidades que hoje o atuário tem que ter? E até eu te peço, uma das turmas que eu trabalho, primeiro período, o que que você também diria para o ingressante no curso de Ciências Atuariais? Ah, perfeito. Então, eu vou começar por essa parte que você me disse agora, né? Para os ingressantes aí do curso de Ciências Atuariais. Eu acho importante, né, mais do que até as questões técnicas propriamente ditas, que eles vão realmente adquirir aí ao longo do curso, eu acho importante ter o autoconhecimento, né? Eles entenderem aí qual é o perfil deles, né? Muito embora, Natália, tá todo mundo muito jovem e tal, mas o jogo, ele já está começando agora. E se você tem um entendimento de como você funciona, né, você consegue, se por exemplo, né, você é uma pessoa um pouco mais pacata, um pouco mais tímida, mas de repente vê ali uma oportunidade de ser um palestrante, né, tudo isso ligado aí, né, à questão atuarial. A partir do momento que você está vendo isso agora, né, com esse olhar de hoje, você consegue traçar já o seu objetivo e consegue também chegar, a partir do momento que você se formar, né, e tudo mais, ou até antes, né, porque hoje em dia não tem mais essa questão de idade, não tem mais essa questão de você é aluno, não tem nada a ensinar, nada disso, né, muito antes o contrário, tá todo mundo aprendendo com todo mundo, tá todo mundo compartilhando conhecimento com todo mundo, e é muito rico isso, né? E tá essa nova fase que a gente está passando por ela, em que todo mundo contribui. Mas voltando à questão, é que se você já sabe, né, o que você pretende, fica muito mais fácil, né, num primeiro período, no contexto da gente aqui, você já traçar um plano, né, para que você consiga aí chegar no objetivo que você quer, né? Então, assim, eu também costumo, né, dar a seguinte sugestão, sabe, Fábio, dos alunos, né, procurarem saber um pouco mais das áreas principais da atuária, né? O que é que esses profissionais têm feito nessa área, né? Aí a gente tem as três principais, né, por assim dizer, previdência, saúde e seguro. Dá uma olhada, né, no que está sendo feito em relação à parte atuarial aí nesse cenário, né, desses três ramos. Hoje, né, a gente está com uma situação um pouco melhor em relação a acesso à informação, porque a gente tem canais no YouTube, aí Maris faz isso, eu faço isso também. Temos canal do YouTube, né, disseminando conhecimento. Hoje a gente conhece muito mais atuários, tem muito mais acesso a atuários do que a gente tinha um tempo atrás, né? A gente tem Sim, muito isso é mais... uma coisa, desculpa, né, te Não, que interromper, é mas isso? você estava falando nisso. A Ah, gente tem feito, na verdade, não eu, né, o professor Campelo, que é o uhum, coordenador do curso de Ciências Atuariais, ele faz um mapeamento dos ingressantes. opa, Então, por exemplo, a gente tem reparado que, por exemplo, em 2013, o número de alunos que escolhia a atuária como primeira opção no Enem era uhum, menor. Nos últimos olha anos, só. cresceu violentamente o número de alunos que tem a atuária como primeira opção. Antes era Que aquilo, engenharia bacana! primeira, economia tal, mas hoje não, a gente já tem isso. Opa, Fábio, então a evolução já está acontecendo, né? Eu estava conversando até com a professora Ana Cristina, né, da UFC, que a gente queria realmente dar uma mapeada nisso, né? Saber se a gente estava conseguindo reter mais alunos, né? Com esse movimento que a gente está fazendo, né? O seu canal aqui, né? Outros canais também, fazendo essa disseminação da ciência atuarial, né? Falando um pouco mais sobre a ciência atuarial, sobre a aplicabilidade, né, dessa ciência atuarial em ramos tradicionais e não tradicionais. E a gente queria saber, assim, se a gente estava conseguindo, né, impactar de forma que as pessoas permanecessem no curso, porque a gente sabe que hoje formam poucos atuários, né? Entra aquela turma grande de 60 alunos, né? E se formam 10 alunos ou menos. Né? Então, assim, a gente estava realmente tentando entender. Você trouxe um dado assim, que me alegrou muito, né? Porque realmente a gente estava tentando entender, né, como é que esse movimento estava fazendo efeito aí nos ingressantes e também nos egressos aí de ciências atuariais. Muito bom, muito bom. Gostei de saber. Até depois eu posso passar o contato, enfim, para vocês Ah, pode. conversarem e que ele tem isso melhor documentado. Eu sei o resultado da pesquisa, mas Sim. eu não tenho
isso como ele tem. Mas é gratificante, né? A gente vendo, porque é uma importação, é uma profissão importantíssima para o país, né? Você ter profissionais devidamente preparados, não só, mas também para o seguro, previdência, saúde, enfim, né? Com certeza. Essa evasão, vocês estavam até falando da evasão, aproveitar o ensejo e te perguntar, você acha que também essa evasão não é porque o curso é muito difícil? Também, também. São duas questões, sabe, Fábio? Eu acho que essa questão do do curso de graduação, né, de ciências atuariais, ser bastante complicado, porque a gente tem assim uma carga muito grande, né, de probabilidade, de estatística, de cálculo, né? Então, assim, às vezes as pessoas se assustam muito com isso, e principalmente porque a gente é uma profissão um pouco mais nichada, né, por assim dizer. Enquanto a pessoa não entende, né, que a gestão de risco ela está em todos os tipos de empresa, o pessoal fica com muito medo também de se formar e não ter onde trabalhar. Né? Porque muitas das vezes, eu não sei, assim, a realidade aqui no Nordeste pelo menos é essa, né? Que você às vezes passa por toda a graduação sem fazer nenhum estágio, por exemplo, porque você não consegue fazer estágio, né, em ciências atuariais. Então, assim, as pessoas ficam muito receosas de chegar no final do curso, um curso dificílimo como esse, né, e de repente não conseguir um emprego, não conseguir colocação. Medo esse, viu, gente, que eu já vou afastando de antemão, porque assim, agora as pessoas já estão começando a entender o que é realmente a ciência atuarial. As empresas, né, de outros ramos, para além aí de saúde, seguro e previdência, já estão começando a procurar o profissional de ciência atuarial, porque as empresas já estão entendendo, né, que elas têm riscos gerenciáveis, né? E se eu tiver um profissional que consegue fazer esse mapeamento para mim, que consegue me dizer, se você for por esse cenário, o valor é esse, se você for por este outro cenário, a gente tem esses e esses impactos, né? Então, assim, é um profissional muito valioso, né? O atuário, ele está passando a ser visto como um profissional estratégico dentro da empresa, né? E também uma outra questão bem interessante que a gente também está conseguindo aparecer um pouco mais na mídia, né, Fábio? Então, assim, isso também dá um pouco mais de conforto para quem está estudando, né, vendo a sua profissão aí na mídia, né? A gente viu recentemente eu destacaria aqui duas reportagens que a gente teve sobre ciências atuariais, que o atuário está sendo muito disputado, né, no mercado. Teve uma que saiu na Você S.A., e um outro destaque, né, que foi o fundador da Tesla, né, falando que ele queria atuários no time, né, atuários inovadores no time. Então, assim, é muito gratificante para a gente, né, ter o nome aí, né, da ciência atuarial disseminado, do profissional atuário também. E eu acho que é também aí um ponto de conforto para quem está fazendo ciências atuariais hoje, e até mesmo para quem já se formou e de repente não está conseguindo se recolocar e tal, ver isso na mídia, né, só corrobora aí com o que a gente tem falado tanto, né, que é realmente a profissão do futuro e a de hoje também, né? É verdade. É verdade, é um reconhecimento mais do que justo. A gente tem visto, né, ao longo dessa década, vários rankings mostrando que está ali entre as, né, melhores profissões. Nos Estados Unidos tem liderado. Quer dizer, tem uma perspectiva bem interessante. Até essa questão de outras empresas, por exemplo, alunos nossos foram para empresas da área de telefonia. Quer dizer, Excelente. Trabalhando, ampliando já esse leque. Escopo. Isso é importantíssimo. Sim, que é muito legal e muito gratificante. No final das contas, a gente também vê a inserção dos nossos alunos. Muito bom. Eu vou Excelente. te perguntar uma coisa. Como é que essa atuação, também é uma questão que a gente que eu li aqui no início do seu currículo. Quer dizer, você tem trabalhado também representando o IBA no norte e no nordeste do país. Conta um pouco isso pra gente. Rapaz, pois é, assim, eu tenho uma grande satisfação, né, de poder contribuir com o IBA, né, com o Instituto Brasileiro de Atuária, enquanto representante, né. Eu já estou representante lá no IBA desde 2014, né, que eu venho fazendo esse trabalho, e é realmente, Fábio, de fomento mesmo, né, a gente tenta, né, na verdade, aproximar
os atuários da região, né, com o IBA, com o Instituto. Então, assim, alguma dificuldade que o atuário esteja em relação ao Instituto, né, a gente tenta fazer essa mediação. A gente tenta fomentar também, né, vem fomentando, na verdade, alguns eventos atuariais nessas regiões. Né, a gente teve, por exemplo, todo ano tem, né, o Dia do Atuário, né, que a gente normalmente faz um evento em relação a isso e de uns tempos para cá, né, principalmente nessa diretoria de agora, os representantes regionais, eles têm tido, assim, né, grande destaque aí nas iniciativas do IBA, né, porque a gente tem promovido realmente alguns eventos para realmente unir, né, os atuários, unir a categoria, né, para a gente conseguir também trazer mais para perto os membros, né, do Instituto. A gente tem realmente interesse que os atuários que são membros do Instituto, que eles enxerguem o Instituto por dentro, né, que entendam realmente o que está sendo feito ali dentro, né, que a gente tem realmente um propósito, né, muito grande e muito bonito de disseminar realmente aí a ciência atuarial e tornar mesmo a profissão um pouco mais forte. Né, porque a gente entende, né, hoje em dia que realmente quando a gente está unido, né, ao redor aí desse grande propósito que é engrandecer o IBA, a gente se engrandece também, se engrandece junto. Né? Então a gente tem chamado realmente os membros, né, os sócios lá do IBA para participar mesmo da construção mesmo, né, da edificação, na verdade, dessa ideia que a gente tem de um IBA realmente forte. Né, de um instituto realmente forte, para que a gente consiga aí desenvolver as nossas atividades, para que a gente realmente assim não tenha, porque hoje em dia, né, como as pessoas conhecem ainda, né, é uma profissão muito desconhecida, de repente a gente tem aí alguns casos, né, que as atividades, né, relativas ao atuário, elas têm sido feitas por outros profissionais, por exemplo. Então o IBA vem em defesa, né, desse nosso escopo de trabalho, né, de tudo que a gente faz. Então, é muito gratificante para mim estar dentro desse movimento, né, ajudando efetivamente o IBA a se engrandecer. Eu acredito que todo mundo, todos nós ganhamos muito com isso. É verdade. E uma coisa que eu escuto muito os alunos vamos lá, para o pessoal que ainda está se situando e daqui a pouco vai poder fazer parte do IBA, como o atuário ele pode se tornar membro do Instituto Brasileiro de Atuário? Ah, perfeito. Enquanto estudante, ele pode se tornar EIBA, né? Tem todo um trâmite, né, que você precisa fazer para entrar como EIBA, mas ele pode ser membro do IBA enquanto estudante, que eu acho bastante válido, porque a partir do momento que a pessoa já tem esse contato, né, com o Instituto, a partir da docência, né, ou da docência, da discência, eu acho que a pessoa já fica também por dentro e sabendo quais são os propósitos do IBA e de repente até lá na frente, né, venha fazer parte aí conosco numa diretoria, numa representação e tal. Então a gente acha importante trazer os estudantes, né, para dentro do IBA também. E em relação aos profissionais, você pode ser AIBA ou MIBA, né? O MIBA você tem que fazer a prova, né, do Instituto Brasileiro de Atuária, que acontece anualmente, né? E em passando, né, nessa prova, você tira aí o seu número, é registrado no Ministério do Trabalho, né? E se torna aí um membro do IBA com uma numeração específica, né? Então, assim, a gente, além, né, dessa questão do IBA mesmo, está à frente mesmo aí das iniciativas relativas à categoria, que isso é muito bom para a gente, né, enquanto profissional, você tem também muitos cursos que o IBA oferece, né, você tem a possibilidade de participar das comissões do IBA, né, dos grupos de trabalho para desenvolver aí vários estudos, né, em relação a tudo que tem acontecido nos ramos atuariais, né, então você tem comissão você tem hoje em dia, né, a comissão que trata dos CPAs do IBA, que está tendo uma produção muito boa, né? A gente teve algumas recentemente, por exemplo, de perícia atuarial, que foi bastante recente, né? Saiu do CPA. Aí essas pessoas colocam em consulta pública, né, este CPA, para que todo mundo possa ver e para que todo mundo possa contribuir também com aquele CPA ali, que vai embasar, na verdade, tudo que a gente faz em relação às nossas atividades, né? Então você tem esses grupos de trabalho, esses vários grupos de trabalho que os MIBAs podem participar.
né? E com isso também engrandecer o nosso próprio trabalho, né? Então, assim, é dessa forma, né, que as pessoas conseguem estar mais próximas do IBA e fazer parte do IBA também. Uhum. Certo, você também falou, uma outra questão que nós falamos da perícia, essa perícia judicial, atuarial. Conta pra gente um pouco sobre como é que é trabalhar essa tua experiência nesse setor da atuária. Ah, é muito bacana, viu, Fábio? É muito bacana, porque assim, hoje eu estou à frente, né, da gestão atuarial lá da FACHESF, e a FACHESF hoje hoje a FACHESF é um fundo de pensão, né, na verdade. E aí você tem a oportunidade de ver o que está acontecendo nos outros fundos de pensão, quando você é, por exemplo, nomeado para fazer uma perícia, né, de um outro fundo de pensão, contra, né, um outro fundo de pensão. Ou como, quando você é assistente técnico aí em uma das partes e tem também contato, né, com o que acontece nos outros fundos. Então, assim, é uma fonte inesgotável de conhecimento, né? Isso te ajuda muito no seu próprio trabalho, porque você consegue também gerenciar os riscos que têm acontecido nos outros planos. Ora, se tem alguma pessoa, se tem um participante, né, com uma certa demanda quanto ao fundo de pensão A, você já consegue, né, fazer esse paralelo com o seu fundo de pensão, por exemplo, e conseguir sanar, ou pelo menos mitigar, né, esse risco, para que esse risco não aconteça dentro da sua fundação também. Né? Então, veja como é rica essa questão, né? E outra, você também está contribuindo com a justiça, né? Você consegue contribuir aí, fazer ajudar mesmo, né, a resolver as questões aí judiciais, sendo aí perito judicial, né, que aí fazendo um pouco a diferenciação, o perito é aquele profissional que auxilia o juízo, né, auxilia o juiz, ou você pode ser assistente técnico, que é a pessoa técnica que vai auxiliar as partes, né? Então, dentro desse contexto, né, você tem aí uma gama imensa de possibilidades de atuar também nessa parte atuarial, né? Inclusive, Fábio, a gente fez lá no canal, né, um webinário de perícia atuarial, justamente para que mais atuários saibam, né, se aprofundem sobre essa questão da perícia atuarial e que consiga também entrar, né, nesse ramo de atividade que eu acho assim super bacana, sabe? É super bacana e a gente, enquanto a gente estava fazendo o webinário e tudo mais, a gente percebeu que tem muita demanda reprimida em relação a isso. Né? Tem muitos processos, né, precisando aí de peritos atuariais e às vezes a gente não tem. E a gente entendeu também, né, conversando com os colegas, que às vezes a pessoa se confundia, né, achava que tinha que ter um concurso público, ou achava que era você só conseguia por favorecimento de alguma forma, ou QI, né, por quem indicasse, quando na verdade é você se apresentar na vara, né, nas varas específicas, normalmente nascíveis, né? E aí você conseguiu o seu trabalho. Precisa ser nomeado, você precisa se apresentar ao juízo, dizer, olha, eu sou técnico atuarial, explicar o seu trabalho, que também é importante a questão da comunicação, depois a gente vai falar disso, né? Mas, eu sou um profissional atuário e tal, eu posso ajudá-lo nisso, resolvendo tais e tais questões, tá tudo detalhadinho lá no webinário, tá? Então, assim, você consegue ter mais um nicho, né? Você consegue ter mais uma atividade dentro do ramo atuarial. Então, assim, é muito bacana. Eu gosto muito de trabalhar como perita, né? E aí, assim, a pessoa tem que ter um pouco de perfil para isso também, né? Gostar de ler, de se debruçar e estudar sobre o processo, porque realmente os processos normalmente são grandes, você realmente precisa ler o que está sendo falado ali, né? Vai responder quesitos das partes, vai responder também questionamentos do juízo, então você tem também que ter esse perfil, sabe? Mas eu acho que todo atuário, né, que tiver aí essa aptidão, que entender, né, que consegue realmente, que tem realmente esse perfil, né, que gosta de ler, que gosta de leis e tudo mais, eu acho que vai se dar muito bem nessa questão da perícia atuarial. Chegou um feedback agora do Marcelo Machado, ele já é contador lá pela UF e ele pegou um reingresso em Ciências Atuariais, foi nosso aluno, então ele assistiu o webinário e está falando, foi muito bom, recomendo procurar no YouTube da Natália. Então, que legal!
né? O Marcelo que já tem aí uma experiência profissional e também está aí brindando a gente hoje com a participação dele. Bacana. Vou te perguntar uma coisa que você pontuou também, a questão da comunicação. Ah, sim. Porque veja, eu acho que é uma das capacidades, né, das skills aí, que a gente está falando de habilidade também aqui nessa live, que nós atuários precisamos realmente prestar muita atenção, sabe, Fábio? Porque, veja, a nossa área, né, por si só, ela é muito técnica de fato. Né? E a gente lida com, aí estou falando de matemática, mas é em sentido amplo, né? Que é uma coisa que as pessoas têm um certo distanciamento, né? Normalmente não gostam muito e tudo mais. Então, quando a gente faz, por exemplo, um estudo, um teste de aderência ou algo assim, né, que é bastante complexo e tudo mais, a gente tem que ter realmente essa habilidade para comunicar isso, né, aos diversos stakeholders, né? Fazer isso de forma simples e às vezes a gente tem até que exercitar aí o nosso poder de síntese, né? Porque muitas das vezes a pessoa, além de não entender o que está por trás daquele estudo, ela não tem nem muito tempo, né? E também nem muito conhecimento de forma que te possibilite entrar muito na parte técnica, sabe? De repente a pessoa só quer saber o resultado mesmo. Então, assim, é importante que a gente saiba, né, transmitir o nosso conhecimento, é importante que a gente saiba explicar de forma simples o que é a ciência atuarial, o que é o atuário, para que as pessoas também tenham um pouco mais de noção, né, porque a gente tem que ir aos poucos, né, Fábio? E ter um pouco mais de noção e para a gente conseguir também trazer essas pessoas para a gente. Né? Todo mundo sabe, assim, em linhas gerais, o que um contador faz, todo mundo sabe, em linhas gerais, o que é que o advogado faz, o que o arquiteto faz, né? Ninguém, quando a gente perguntar o que o médico faz, né? Por exemplo, eu sou médico, e a pessoa, beleza, eu entendo, mas não. E atuariais, aí a pessoa fica, não sei o que é, né? E assim, um grande desejo que a gente tem é que a gente consiga ultrapassar esses muros, né? Na verdade, derrubar esse muro mesmo do conhecimento das pessoas em relação à ciência atuarial. E para isso, eu acho que realmente a gente precisa ter uma comunicação mais efetiva, uma comunicação um pouco mais simples, né? Que consiga realmente, não simplista, né? Simples. Que consiga realmente transmitir as nossas ideias para as pessoas, né? E trazê-las realmente para o universo atuarial, para elas conseguirem entender o que a gente faz no dia a dia, né? Porque eu costumo dizer que a gente não compra um carro sem saber modelo, né? Ninguém diz, eu vou te vender um carro, eu vou comprar, mas sem ver, né? Então, assim, as pessoas precisam conhecer o atuário, conhecer a ciência atuarial, as nossas potencialidades, para depois elas confiarem na gente, né? E passarem aí a nos dar o valor devido, né? Na verdade, não é nem valor que eu queria dizer, na verdade é reconhecer, é o reconhecimento da profissão, né? Isso passa realmente pela comunicação. Sim. E você também, com a tua experiência, o que você contaria, por exemplo, para quem está entrando no curso de Ciências Atuariais, como esse cotidiano das organizações, como é a relação mesmo de estar ali, né, nas empresas, que não é fácil. Conta pra gente. Rapaz, isso é muito bacana, sabe? Porque assim, o que as empresas querem hoje, né? Na verdade, isso aí independe até da sua profissão, é um profissional assim, que seja um profissional organizado com seu tempo, né? Organizado com as suas emoções, que ele se conheça bem, né? E voltando aí à questão do autoconhecimento, ninguém quer um profissional explosivo, né? Por que eu estou falando isso? Porque você tem que se relacionar com os outros profissionais, né, com a sua própria equipe, com os profissionais das outras áreas, porque é importantíssimo, né, você ter essa proximidade com as demais áreas, né, faz parte também da gestão de risco, faz parte da cultura da inovação, né? Aí você tem que ver se a empresa está aberta ou não a isso, mas realmente faz parte essa troca de ideias, faz parte aí desse cenário de inovação e criatividade, enfim. Então, assim, é importante, né, que se tenha, que se preste atenção nisso, né, nessa sua condução, tá? E, assim, o dia a dia, do ponto de vista técnico, né, é você realmente ter bem mapeado os seus processos, né, do dia a dia, porque isso facilita demais, por exemplo, no segundo semestre, dando um exemplo prático, né, do dia.
né, no segundo semestre, por exemplo, em Previdência Complementar, você tem os processos de avaliação atuarial. Então, que começa com o teste de aderência, né, que começa também, aí você pede a base, o atuário responsável pede a base, faz a consistência daquela base. Consistência é o quê? Verificar se aquela base está adequada, se mudou alguma coisa naquela base em relação ao ano passado que chame um pouco mais de atenção. Ah, Natália, deu um exemplo. Vamos supor que você tem o João, né, do sexo masculino. E de repente você faz o comparativo dessa base de dados e vem João com o sexo feminino. Aí você vai verificar, houve realmente uma mudança cadastral de João, né? Ou realmente isso foi um erro de digitação, alguém mexeu no cadastro e deu esse errinho, né, e tal. Porque isso muda completamente o cálculo, tá? Eu tô falando João aqui, gente, poderia ser pessoa X, tá? Para não ter gênero aqui no nosso exemplo. Mas o que eu tô querendo chamar a atenção é que para masculino você tem uma tábua e para feminino você tem outra. Então, você precisa realmente prestar atenção e mapear essas questões para que o seu resultado não saia um resultado descolado aí da realidade da base de dados, né? Então, saindo dessa base de dados, com a base de dados consistida, né, que a gente chama, depois dela receber esse tratamento, aí é que você vai rodar os seus cálculos atuariais, né? Ah, não, um ponto anterior, que é o teste de aderência, porque para rodar as premissas, para rodar as provisões, você precisa analisar as premissas, né? Que é tábua de mortalidade, taxa de juros, que são as principais, a composição familiar também e tal. Então, você dá uma boa olhada nessas premissas atuariais, por exemplo, a taxa de juros, né? Você tem uma sinergia muito grande com o pessoal de investimentos e você senta com o pessoal de investimento, com o seu pessoal de investimentos e faz esse teste de consistência dessa taxa. Verifica, né, se a taxa que você está usando no seu passivo, ela está adequada com a rentabilidade que está vindo do mercado, por exemplo. Então, você tem que fazer essa junção, né, do ativo com o passivo aí. Então, o atuário está muito próximo da área de investimento para ver essa parte dessa premissa, né, de taxa de juros. Outra também é a tábua de mortalidade. Como é que está a longevidade da minha base, né, dos meus participantes? Como é que tá isso? O pessoal está vivendo mais? Está vivendo menos? Essa tábua que eu tô com ela, né? Essa tábua de mortalidade que eu tô com ela está aderente a essa longevidade? Ela está projetando essa longevidade de acordo com a minha massa? Eita, não tá, tem que mudar. E se mudando, né? Quanto é que custa isso? Então, assim, você precisa também mensurar essa parte, né? Para que a tomada de decisão fique mais fácil, né? Para os diretores, conselheiros e tal. E a partir daí, fechou as premissas atuariais, chega a parte das provisões matemáticas, né? Que você vai fazer os cálculos, né? E aí trazer para sua governança, né? Quais são esses resultados e quais são as estratégias ligadas a esse resultado. Porque não é só fazer conta, né, Fábio? A gente precisa deixar isso aqui muito claro, que atuário não é uma calculadora, né? A gente está realmente ligado à estratégia da empresa, ligado à estratégia dos planos de previdência, no nosso exemplo aqui. Então, a gente precisa realmente, né, dar esse suporte técnico à governança da entidade para que ela consiga entender melhor, né, verificar e analisar de forma mais clara, né, como é que fica aí a tomada de decisão, né? E também quais são os próximos passos a partir daquela tomada de decisão. Então, normalmente é isso, né? Se pede um estudo técnico do atuário, ele faz um estudo técnico, né, baseado na estratégia da empresa, baseado naquele processo que foi solicitado a ele, e também mostra, né, para a diretoria executiva. Normalmente, o atuário se reporta à diretoria, tá? Então, normalmente, você vai, né, com esse seu estudo e explica realmente quais são aí as possibilidades ligadas àquele estudo, né? Então, normalmente, é isso que acontece no dia a dia de um atuário. Uhum. E quando você falou em também, né, tomada de decisão, isso me lembra muito a questão da gestão. Claro. Então, você pode falar para a gente da importância do conhecimento de gestão por parte do atuário? Poxa vida, Fábio, importantíssimo, sabe? Importantíssimo essa questão da liderança. E aqui fazendo só um adendo, gente, que assim, não vai ter... nem todo mundo vai poder ser líder, né? E também nem todo mundo quer ser líder, tá? Líder eu estou dizendo aqui nesse contexto de liderança de equipe, tá? Mas você pode se autoliderar.
você pode liderar os seus processos, né? Então, assim, é importantíssima essa parte de gestão, porque você tem nessa parte de gestão de tempo, tem gente que começa um trabalho e não termina, gente. Né? Então, trazendo, né, aqui até para o tema da nossa live, a gente está falando de habilidades, a pessoa que começa projetos e não termina, né, assim, não é bem vista, né, dentro das empresas, né? É uma coisa óbvia que eu estou dizendo, mas acontece muito, Fábio, acontece demais, né? A pessoa não tem a chamada acabativa, né? É importante ter. Tá? Então, gestão, por exemplo, você ter conhecimento, né, de ferramentas de gestão, a 5W2H, por exemplo, que a gente utiliza para poder fazer gestão de processos, né, de projetos também, que você mapeia ali quais são, o que é aquele projeto, né, quem vai estar responsável por aquele projeto, como é que aquele projeto vai ser feito, né, qual é o custo daquele projeto, em quanto tempo. Então, assim, a gente tem realmente que ter essa pegada mesmo de gestão, né? Porque você vai se deparar no seu dia a dia de trabalho com a necessidade, né, de se utilizar dessas ferramentas, né? E aí, uma próxima parte que eu faria de gestão é gestão de si. A gente sempre volta nisso, né, Fábio? A gente sempre volta nisso porque realmente as empresas, como a gente fala empresa, né, quando a gente fala firma, quando fala empreendimento, mas tudo isso é feito por pessoas, né? Então, assim, você precisa realmente se autogerenciar, porque a partir daí, né, você vai entender, por exemplo, quais são as ferramentas que você precisa, né, conhecer melhor, né, quais são os seus pontos fracos que você precisa melhorar. E a partir daí você consegue fazer um planejamento e chamar para si, né, esse conhecimento que vai te ajudar na gestão como um todo, na gestão de negócio como um todo, né? A Atuário também está muito ligada ao planejamento estratégico da empresa, né? A gente ajuda muito nessa questão do planejamento estratégico, por isso que a gente fala que o Atuário ele tem que ter, né, esse conhecimento amplo do negócio, né? Por exemplo, outro dia me foi perguntado, né, se era importante a gente entender do negócio do nosso patrocinador, né? A Chesf é a hidrelétrica de São Francisco, né? Então o negócio dela é energia, tá? E a Fachesf é planos de previdência. Então a pessoa me perguntou, mas é importante mesmo eu ter clareza, eu realmente me dedicar a entender do negócio do meu patrocinador, por exemplo? Super importante. Porque a partir do momento, vamos trazer para a crise agora, né? Para essa pandemia que a gente está passando por ela. Se o meu patrocinador ele for afetado por essa crise, de alguma maneira, eu posso ser afetado no meu plano de previdência. Ele pode simplesmente dizer, olha, eu não estou conseguindo pagar a contribuição. Você pode chegar, né? Isso. Olha só, a gente tem visto alguns casos de que os patrocinadores estão pedindo uma pausa, né, nessas contribuições, mas é uma pausa mesmo, né? E a partir do momento que se normalizar a questão, né, Fábio? Aí volta-se a fazer a contribuição novamente, né? Houve também um movimento do próprio CNPC, né, para tentar aí, melhorar esse cenário, por exemplo, concedendo, e isso está ainda em discussão, né? Concedendo aí um relaxamento, por assim dizer, uma flexibilização da legislação em relação a equacionamento de déficits, por exemplo, né? Aí, o que está tentando se fazer? Olha só, não mexa na contribuição normal do participante. Faça de tudo para você manter a contribuição normal e a contribuição extraordinária, que é essa do déficit, a gente dá uma segurada, a gente tenta dar uma segurada. Então, assim, o mercado, né, ele está tentando se organizar de forma que o sistema, né, ele não seja aí corrompido por essa questão da pandemia, sabe? Mas a gente tem visto pouco dessa questão aí de interrupções de contribuição, mas aconteceu porque, de novo, né, quando a empresa é afetada, infelizmente ela tem que cortar em algum lugar, né, Fábio? E assim, não tem muito o que fazer. E as pessoas também, né, as pessoas físicas que também estão sendo afetadas por essa questão da pandemia e tudo mais, então, assim, elas também têm reduzido aí as suas contribuições, tá? E o sistema está tentando realmente contornar essa situação, mesmo que de forma momentânea, né? Uhum. E te perguntar, Natália, até atrelado com o que a gente estava conversando, como é que a importância para o atuário observar, identificar as questões sociais?
Ah, sim, eu acho que é importantíssimo, né? Porque a gente é chamado de matemático social, né? A nossa ciência, ela é toda baseada no comportamento humano. Então, se você for pensar, por exemplo, a gente tem uma premissa chamada rotatividade, né? Que é justamente as pessoas que entram e saem do plano de benefício, né? Mas não por aposentadoria, entram e saem mesmo. Elas portam ou elas resgatam, né? E tudo mais. Então, assim, é muito importante a gente entender o que está acontecendo naquele setor, né? E também quais são os planos do nosso patrocinador, para justamente entender esse comportamento, né, das pessoas e tentar antever isso para que a gente consiga, né? Porque se a pessoa resgatar, por exemplo, a gente vai ter que ter dinheiro em caixa para pagá-la naquele momento, né? A gente vai ter que ter liquidez. Então, essa questão do comportamento humano é muito importante, né, de ser vista, porque a gente tem realmente que refletir isso no resultado dos planos e refletir isso, por exemplo, nos cálculos que a gente faz, né? E de maneira ampla, nessa questão social, que ela é realmente mais ampla, né, a gente, e de novo, né, trazendo a questão do matemático social, o nosso papel é muito importante, sabe, Fábio? Porque a gente está dentro de uma previdência social, por exemplo, né? A gente está dentro de uma previdência que complementa a social, a gente está dentro do plano de saúde, né? Aí dentro, trabalhando na estratégia, né, de um plano de saúde, a gente está dentro dos seguros, ou seja, todo esse sistema, né, de seguridade, a gente está dentro de todo esse sistema de seguridade, trazendo, né, para a coletividade aí um pouco mais de segurança. Né? Então, assim, essa parte social do atuário, ela é muito forte, né? Isso que me encanta também muito, porque a gente consegue participar, assim, né, do dia a dia das pessoas, mesmo que elas não nos conheçam tanto, mas a gente participa do dia a dia das pessoas e consegue protegê-las de alguma maneira, né? Porque você projetar um plano, né, de uma forma, pensando na necessidade do seu, vou chamar aqui de consumidor, poderia ser cliente, poderia ser participante, né? Mas baseado na necessidade dele, né, você está levando segurança para essas pessoas, levando segurança para a coletividade. Então, a atuária é muito isso, né? A atuária é para as pessoas mesmo e é para a coletividade, né? E eu fico muito feliz aí de ter escolhido, né, uma profissão que realmente se preocupa com pessoas e feita, né, para a segurança das pessoas. Sim, sem dúvidas. A gente sabe, né, que qualquer nó, por exemplo, nos planos de saúde, o Uhum. SUS não tem como suportar, né? Sim, verdade. E a gente vive, né, nessa situação aí que é fundamental ter essa sensibilidade É social, importante. né? E a gente já entrando aqui nessa reta final, eu vou te perguntar qual a importância da formação interdisciplinar para o atuário. Ah, sim, importantíssima, né? Eu até. Tem alguém fazendo pergunta aqui, mas depois a gente vê, né? Eu E até. depois a gente vai. Tudo bem. Enfim, me deu um branco aqui. Fui ler. Ah, tá. A questão agora me deu Interdisciplinaridade. maior Não, é questão social. interdisciplinaridade aqui. A gente estava falando da interdisciplinaridade do atuário, que é importantíssima, realmente. Né? Porque o que acontece, gente? O atuário, a gente tem uma formação bastante técnica, bastante robusta em matemáticas, como a gente colocou aqui, aí é sentido amplo, em probabilidades, em estatística, a gente tem que saber de modelagem para fazer aí, para ter, né, essa sensibilidade em relação à predição. Né? A gente precisa estar aberto aí, né, para a questão da análise de dados, né? Hoje a gente tem uma gama muito, muito alta aí de dados, a gente precisa tratar isso, porque não necessariamente a gente tem muito dado, a gente está fazendo uma gestão baseada em dados, na verdade a gente precisa tratar esses dados, né? E saber o que ele nos diz e tomar decisões em cima desses dados. Né? Então, assim, a gente tem realmente essa formação, né, bastante técnica e tem que ter também o outro lado das soft skills que a gente chama, né? Essa questão da comunicação que a gente colocou agora, é a questão, por exemplo, né, de ter realmente a inteligência emocional, né, bastante desenvolvida, né?
é conseguir também escrever de forma efetiva, né? Que não é só a comunicação falada, tem que ter também a comunicação escrita, né? Ter um pouco mais de empatia com as pessoas. Então, veja, da mesma forma que você precisa ter conhecimento técnico para fazer cálculos, você precisa ter também empatia com as pessoas. Então, veja que essa questão da multidisciplinaridade, né, ela enriquece muito, né, a questão do profissional. Porque, assim, você entender de número, entender de gente, olha, é uma situação realmente, é um diferencial muito grande, competitivo, né? E é importante também você estar aberto, por exemplo, à colaboração, né? Hoje a gente tem visto, né, muito esse movimento dentro da atuária, né, a gente colaborando entre si, né, e também ter a colaboração não só entre atuários, mas também com os pares, né, com outras profissões, com outras áreas, né, beber muito dessa fonte, né, de outras áreas é importante. Eu acho que a gente sai muito na frente, né, por ter essa questão, né, eu costumo dizer que é assim mesmo que o atuário pensa, né, a gente concatena para conseguir resolver problema complexo, por exemplo, a gente tem realmente que concatenar algumas ideias, e eu acho que a gente tem realmente que buscar nessas fontes, né, tanto entre outros atuários, de outros ramos também, ou em outros setores, em outras atividades, né, com outros profissionais, a gente consegue ter um pouco mais de clareza e ampliar, inclusive, né, a nossa visão para que a gente consiga realmente trazer as soluções para dentro da organização, né? Então, assim, essa multidisciplinaridade que o atuário tem, né, essa flexibilidade, até eu diria, que o atuário tem, nos dá mesmo essa questão esse plus, né, na competitividade em relação a outros profissionais, né? Não desmerecendo ninguém, mas realmente a gente tem sim isso conta a nosso favor, né? Conta bastante. E é isso, assim, eu acho que essa questão da capacidade de resolver problemas, você realmente conseguir compilar aí, né, várias informações de outros ramos e até do seu, para que você consiga melhorar o seu processo. Essa nossa capacidade técnica mesmo, propriamente dita, né, e cognitiva, de fazer os cálculos, de se debruçar ali e conseguir retirar daqueles números soluções para a sua empresa. Então, acho que isso tudo, né, corrobora muito para que o atuário esteja hoje, né, como uma das profissões mais desejadas mesmo aí das empresas todas, né? É verdade. Natália, antes da gente finalizar, eu vou ler a pergunta do Marcelo, que chegou aqui para a gente. Tá bom. O Marcelo, abro aspas, sobre essa questão social, a Natália poderia falar algo sobre o IRB, já que os problemas com suas provisões afetaram um grande número de investidores? Ah, perfeito. Veja, eu não estou tão por dentro assim do que aconteceu lá no IRB, mas soube que realmente foi uma questão grave, né? Até eu li outro dia, né? Não me aprofundei no assunto, mas eu li que o próprio IRB está processando, né? O presidente e o vice, algumas pessoas da governança, justamente pelo que aconteceu no Instituto, né? E de fato, assim, isso realmente afeta muito a coletividade, afeta a questão social, né? Tem muita gente, falando em Bolsa de Valores, por exemplo, tem muita gente que investiu no IRB e realmente houve uma queda mesmo do valor das ações, né? E a gente realmente viu esse impacto, né, a olhos vistos aí em relação à sociedade. E sem falar que o IRB, né, ele é se não a maior resseguradora, né, do Brasil, que a gente tem, né? Se não, ele é o maior ressegurador do Brasil, tá? E aí ele tem realmente esse papel social aí de fazer o resseguro, né? Muito embora essa parte do IRB, né, essa questão do resseguro, essa questão mais técnica, né, ela está bastante preservada, né, pelo que eu também ouvi falar nesse sentido. Então, assim, de fato, né, é uma questão grave, né, que realmente vai precisar de um tempo para ser sanada, mas que realmente houve um impacto social muito grande, aí até questão de imagem, né, do próprio país e tudo mais. Houve realmente, se quebrou aí, né, rachou realmente essa questão da imagem do IRB, que realmente rebate do ponto de vista social, né? Uhum. Tá certo então, Natália. Muito obrigado pela sua participação, pela sua disponibilidade. Enfim, foi um prazer estar aqui conversando contigo. E aí eu vou te pedir para encerrar as suas considerações finais.
Ah, perfeito. Gente, a gente fala muito, né, que o atuário, a gente fala muito das competências, né, do atuário do futuro, e até eu mesmo falo, né, já falei em algumas palestras e tudo mais, mas essas competências são do atuário do presente também, né? Então, assim, a gente já tem realmente que observar essas questões, tentar realmente chegar um pouco mais perto da população em si, né, com comunicação mesmo. Eu chamo até os atuários para trabalhar um pouco mais com o marketing pessoal e o marketing digital, né? Se colocarem mais à frente das câmeras, escreverem mais, sabe, Fábio? Porque eu acho que é dessa maneira que a gente vai realmente ficar um pouco mais conhecido na sociedade, né? Então eu faço esse chamamento aí para os colegas atuários, né? Para que a gente escreva mais e que também faça uso, né, de todas as redes sociais que a gente tem à mão, né? A gente tem LinkedIn, a gente tem aqui o Instagram que a gente está usando agora, a gente tem o próprio Facebook que não morreu, viu, gente? A gente acha que ninguém está usando, mas estão usando. Tem os grupos lá de Facebook, ele continua bombando. Então, assim, é se utilizar mesmo dessas redes sociais, Twitter para quem gosta, né? E tudo mais, para que realmente as pessoas tenham um pouco mais de acesso à ciência atuarial, tenham um pouco mais, já conheçam um pouco mais o profissional atuário, né? Que assim, eu entendo que a partir do momento que as pessoas, né, fazem propaganda de si, a gente consegue também fazer propaganda da atuária e ficar um pouco mais consolidado aí no mercado, né? As pessoas precisam entender, precisam conhecer, né, o profissional atuário, porque eu acho que a gente tem muito a contribuir. Muito legal, Natália. Mais uma vez, obrigado. Foi um prazer estar aqui conversando com você. E dentro dessas redes sociais, depois nós vamos para o YouTube, né? Que ainda Isso é mais aí, ainda tem o YouTube, canal. Perfeito. É verdade. E falar em YouTube, eu convido todo mundo, né, para ir lá no canal, né, Natália Atuária, Natália Moreira Atuária, né? Que a gente tem vários vídeos lá, temos feito várias lives, segundas e quintas, então todo mundo convidado. Tá certo, Natália. Um grande abraço para você. Obrigado pelo aceite. Vamos encerrando aqui. Tchau, Tá bom, meu tchau. querido? Tchau. Obrigada, Tchau. gente.